Fala galera, beleza? Estamos começando então a nossa terceira aula do mini curso de projetos de hidrantes, tá? Eu sou Murilo, sou engenheiro civil, professor da Aplicar Escola de Engenharia, tá? A gente tem um curso lá, não se esqueça, um curso de aprovação de projetos no Corpo de Bombeiros. Esse mini curso aqui é uma pequena parte daquele curso que é mais completo, né? Que a gente abrange lá todos os sistemas preventivos. Então, se você está interessado, confere os links aí na descrição. A gente já teve duas aulas, tá? Então, também, se puder acessar, assistir essas aulas, acho que é bem importante para pegar a linha de raciocínio e conseguir entender até o final, beleza? Então, já vou fazer a transição aqui. Vamos começar, então, nossa aula de número 3. Tá aí, ó. Vamos estudar o quê, tá? Vamos ver o que nessa aula. Reserva técnica de incêndio, reservatórios elevados e reservatórios inferiores, tá? Então, vamos falar um pouco de reservatórios de água, né? Porque é aquela história, a gente estava estudando o sistema em si, estudando tubulação, posicionamento de hidrante, pressão, vazão. Agora essa água tem que estar em algum lugar, né? Para a gente poder usar. E aí tem alguns requisitos para a gente seguir, que são: primeira coisa, reserva técnica de incêndio. A reserva técnica de incêndio, então, na verdade, o que acontece? É uma reserva, um volume de água que fica lá parado especificamente para o caso de ocorrer algum sinistro. Então, por exemplo, ele não vai ser utilizado para consumo da edificação, tá? Então, se tu vai posicionar lá o reservatório, a saída da tubulação de hidrante, ela vai ficar bem embaixo, no fundo do reservatório, e a saída para o consumo normal, né, da edificação das pessoas vai ficar mais para cima, né, de forma a garantir uma faixa de volume ali do reservatório que vai ficar só para reserva técnica, certo? Como é que eu sei o tamanho dessa reserva técnica? Com base nessa tabela aí que está na IN7, tá? Essa tabela está na IN7, com base na carga de incêndio. Então a gente tem três linhas ali, né? Menor que 1142, de 1143 a 2284 e maior que 2284 megajoules por metro quadrado. Aí também é muito importante você saber a área, né, da edificação que você está mexendo, você está fazendo o projeto. Então, conforme a área, a gente vai ter um volume de RTI, né? A maioria das edificações aí, mais, né, simples, um pouco, que tem a carga de incêndio menor que 1142, a gente vai ficar aí entre 5, 15 até 20 metros cúbicos, tá? A maioria das edificações se enquadra nisso. Aí, claro que quando você está lidando com uma indústria, né, um tamanho um pouco maior, aí já começa a ficar um sistema mais robusto, né? Mas o básico aí, então a gente está falando de 5, 10 a 15 metros cúbicos. E aí o que acontece? Essa imagem aí ilustra um pouco o que eu estava falando agora há pouco, onde a gente tem a saída de água ali, ó, água para sistema de combate a incêndio, tá? E a gente tem em cima então a água para sistema de consumo. Tá vendo que ela está saindo um pouco para cima, de forma que toda essa água que está abaixo da tubulação desse verdinho aqui, ó, tudo que está aqui não está sendo utilizado para consumo, certo? Então, o que está sendo utilizado para consumo estaria daqui para cima, né? E isso é uma condição que a norma pede, tá? Porque olha só, vamos para os itens ali, ó. No mesmo reservatório devem estar acondicionadas a RTI e a água para consumo da edificação. Por que isso? Para ter uma renovação dessa água também, tá? Senão tu vai ter ali um reservatório, por exemplo, de 5 cúbicos de água e pode ficar parado ali. Claro, a gente sempre espera que nunca vai ter um sinistro, né, na edificação. Então, pode ser que fique parado para sempre essa água ali, né? Então, para ter um pouco desse giro, né, de renovar essa água e não ficar com impureza, com bolor, com sujeira, então essa é uma recomendação da norma, né, da gente ter, então, dividido com o consumo. Então, conforme vai tendo consumo aqui também, essa caixa volta a encher e existe um fluxo de água aqui dentro. Exceto, então, quando são usadas fontes naturais de água. Então, claro, isso daí que eu estou falando vale para reservatório. Você pode utilizar lagoas, lagos, rios e açudes como reservatório, como reserva técnica, mas aí nesse caso tu não tem como fazer a troca, essa troca com consumo, né? Na verdade, o que acontece com um rio, ele existe esse fluxo, essa troca de água de forma natural, né? O próprio açude também tem essa movimentação da água
Então, aí não se aplica essa condição, né? Mas aí já fica bem claro, então, que a gente pode sim usar esses fontes naturais como reserva técnica. É claro que tu tem que ter um cuidado na captação dessa água, né? Porque muito provavelmente estamos falando de um sistema ainda que tem bombeamento, né? Então, no fazer a captação dessa água, existem alguns cuidados, porque tu pode captar impurezas, essas impurezas entrar na bomba e acaba estragando a bomba, né? Mas, mas sim, é possível utilizar fontes naturais. A tubulação para consumo predial deve ser instalada com saída lateral no reservatório, então é o que a gente acabou de comentar aí. E o reservatório ele pode ser dividido em duas ou mais células para permitir a limpeza e a manutenção de uma célula, enquanto a outra célula supre de água a edificação. O que significa isso? Imagina que você tem dois reservatórios, tá? Você pode, na verdade você até deve dividir a RTI entre esses dois reservatórios, porque o que acontece? Sempre que você for fazer a limpeza, você pode secar um deles e aí você vai ficar com o outro, claro, com uma RTI um pouco menor, mas é de forma temporária. Então, pelo menos quando você está limpando esse reservatório, você não deixa a edificação sem água, né? Então você consegue ter pelo menos uma reserva ali um pouquinho menor que o ideal, mas é por um tempo bem pequeno, né? Só o tempo de limpar o reservatório. E depois que você enche de novo esse aqui, aí você vai lá e seca esse aqui para poder fazer a limpeza, né? Então, essa é uma prerrogativa interessante, é bem comum essa solução, né? Normalmente, você até precisa de mais reservatórios, porque precisa um volume grande de água a reservar, né? Tem mais edificações aí de maior porte, vai 2, vai 3 reservatórios, e aí, naturalmente, então, você distribui a RTI, é uma condição bem inteligente. Ainda sobre reservatórios. Tubulação, então, que ela sai, deve ser dotada de registro, tá? Um registro de gaveta para manutenção do sistema. E uma válvula de retenção para bloquear o recalque. Isso é o que a gente comentou, né? Nessa imagem aqui, por exemplo, imagina que o reservatório está aqui em cima, ó, esse tubo está entrando e está captando água. Aqui a gente tem um registro para... Ele fica normalmente aberto, mas algum dia, por alguma manutenção, tu pode ir lá e fechar e aí secar nessa rede e poder trabalhar. E aqui a gente tem uma válvula de retenção, e essa válvula de retenção é aquela válvula que vai impedir que a água que entrou no hidrante de recalque, que a gente comentou na aula passada, né, que vem lá de baixo, que vai subir, ela bate nessa válvula de retenção e ela não vai para o reservatório, que é exatamente o que a gente quer. A gente não quer que vai e fique reservado lá em cima, né? A gente quer que essa água bate aí, volte e vá direto para o sistema para ser utilizada. Então é isso aí a respeito de registros e válvulas, tá? Tanto o registro de gaveta quanto a válvula de retenção devem ser instalados em locais com pé direito mínimo de 1,20 para facilitar acesso, exame visual e manutenção, tá? Então isso aqui, ó, imagina que aqui está o teto, né? Esse ambiente aqui embaixo pode ser um barrilete, pode ser uma casa de máquinas, né? Mas é um ambiente que tem que ter pelo menos 1,20 m de pé direito. O que mais sobre reservatórios? Então, pode ser em concreto armado, pode ser metálico, pode ser em fibra, pode ser em PVC, pode ser praticamente qualquer material, desde que se garanta a proteção ao fogo por no mínimo 2 horas. Como é que eu vou fazer a proteção ao fogo do reservatório? Basicamente fechando com parede, tá? Aí, ó, se tu fechar, por exemplo, ali todo ao redor com parede, colocar na porta, tu vai precisar de uma porta para acessar esse ambiente, né? Colocar uma porta metálica sem elementos vazados, ou então uma porta tipo P30, que seria uma porta de madeira, você basicamente está enclausurando esse reservatório e você está protegendo ele então ao fogo, né? Porque você vai concordar comigo que se a edificação pegar fogo, esse fogo chega no reservatório, que é um reservatório, por exemplo, de fibra ou sei lá, de PVC, e esse fogo acaba furando, derretendo, né, ou estourando o reservatório, toda essa água reservada para o combate a incêndio vai ser perdida, né? Então isso a gente tem que garantir que isso não vai acontecer, então por isso a necessidade de proteção ao fogo no reservatório. Em algumas situações fica dispensada então a proteção ao fogo quando a gente conseguir respeitar alguns afastamentos, que seriam afastamento de 6 metros, quando as paredes frontais da edificação para o reservatório não possuírem aberturas, ou então 12 metros, quando as paredes frontais da edificação para o reservatório possuírem aberturas.
Isso daí você vai conseguir aplicar isso num local onde tu tem uma implantação ali grande, né? Onde, por exemplo, uma indústria, muitas vezes tu consegue aplicar. Ou então, numa implantação grande, tu tem vários blocos residenciais e o reservatório está um pouco longe. Aí você consegue manter, né, o reservatório sem aquelas paredes laterais de proteção ao fogo. Mas em condições, por exemplo, um edifício residencial vertical, né, aí não tem o que fazer. O reservatório está lá em cima e ele tem que estar protegido com paredes ao redor. Então, reservatório elevado, o que eu estava falando um pouco até agora, né, quando o reservatório ele é do tipo elevado, ou seja, um reservatório superior ou até mesmo um castelo d'água, o abastecimento é feito pela ação da gravidade, preferencialmente, tá? Porque a gravidade não costuma apresentar problemas, né? Já um sistema de bombas, ele pode vir a falhar, precisa de manutenção e tal. E aí o que acontece? Tem que colocar esse reservatório numa altura suficiente para atender aquela vazão, por exemplo, que a gente comentou na última aula, né, de 70 litros por minuto. Então, você tem que fazer esse cálculo, que altura que tem que estar o meu reservatório para eu conseguir uma pressão suficiente para atender a vazão lá na ponta do esguicho do hidrante mais desfavorável, né? Essa é uma conta que a gente faz no nosso curso, principalmente, né, no curso de aprovação. E não é uma conta complexa, mas é uma conta bem interessante e muitas vezes pode até gerar uma economia, né, para o construtor, que às vezes com pequeno, né, subidinha na laje do reservatório já consegue resolver aí alguns problemas, não ter que fazer toda uma instalação de bomba, instalação elétrica e que é mais complexa. Ainda, caso você não consiga atender essa pressão na ponta do esguicho só com a gravidade, por algum motivo, alguma limitação aí, né, legal, você não consegue subir o reservatório, esteticamente não vai ficar legal, tu tem essa prerrogativa, então, de utilizar bombas de reforço de incêndio, tá? É possível. Então, você vai fazer esse cálculo, tá? E é esse cálculo que a gente vai fazer, por sinal, na última aula. Nós vamos pegar um sistema, então, com 4 hidrantes ali simultâneos e vamos fazer esse cálculo, né? Qual seria a potência da bomba necessária para atender essas condições de contorno ali que a gente passou nas outras aulas. Mas aí tá aí que a gente tem que utilizar duas bombas de incêndio, tá? Uma bomba vai ser elétrica, uma bomba vai ser a combustão, né? Uma principal e uma reserva, de certa forma. E essa imagem aqui, então, é para ilustrar, né? O sistema de bomba. Aqui a gente está com uma bomba só. Claro que no sistema aqui de Santa Catarina, pelo menos precisa duas. Em alguns outros estados aí é uma bomba mesmo que pede. É a nossa legislação que pede duas. Mas o que está acontecendo aqui basicamente? Água vindo de cima, tá? Desceu, passou até por um registro, percebam aqui, e ela chegou aqui. Aqui a gente tem um sistema bypass, tá? Esse sistema bypass, basicamente, é essa passagem. Tá vendo que aqui, ó, quando chega nesse T aqui a água, ela pode ir por cima e por baixo. Se ela for por cima, ela passa direto e vai para o sistema sem passar pela bomba. Se essa água vir para esse lado aqui, que ela passa por uma união, passa por um outro registro, que tem mais uma união, que tem mais uma união, passou na bomba, subiu, passou por uma válvula de retenção, passou por outro registro, voltou aqui para a rede, vai para o sistema, tá? Então, essa conexãozinha aqui, ó, é o sistema bypass. Primeiro que ele é um backup, caso dê um problema na bomba, a gente ainda assim consegue ter alguma coisa de água no hidrante, talvez não com a pressão necessária, mínima, mas é melhor que nada, né? Então é um sistema meio que de backup. E também ele serve para dar o comando da bomba, né? Principalmente aí na utilização de fluxostato, onde o que aciona a bomba é uma chavezinha que tem ali, quando identifica a passagem da água, ela leva um comando elétrico que vai até a bomba e aciona a bomba, né? Então precisa ter a passagem da água para a bomba ser acionada. Então esse bypass ele contribui com isso também, né? De permitir que exista esse fluxo aí de água e acione o fluxostato, certo? Então para isso que a gente tem esse sistema bypass. De reservatório superior, então, basicamente é isso. A gente vai agora, então, para reservatório inferior. Então, o que é o inferior? Basicamente, é um reservatório no nível do solo,
reservatório no térreo, semi-enterrado, subterrâneo ou cisterna. E o abastecimento aí sim é obrigatoriamente feito por bombas de incêndio, né? Não tem como fazer com gravidade ali, né? Porque tu vai ter que levar água para cima ou para frente. Mesmo que tu não leve para cima, tu só leve, né, para frente, tu tem a perda de carga. Então tu vai precisar prever um reforço. Então a gente aí necessariamente utiliza 2 bombas de incêndio e uma bomba adicional. A bomba jockey, normalmente a lei não obriga a gente fazer isso, mas as boas práticas aí indicam que é interessante a utilização da bomba jockey para proteger essas bombas principais, tá? A gente detalha também bastante isso daí lá no nosso curso, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais, ou deixa um comentário aqui, a gente pode fazer um vídeo aí só sobre isso, né? Falando sobre essa bomba jockey, que é uma bomba de reforço. Ela não está nesse conjunto, ela não faz parte desse conjunto de 2 bombas principais, né? Mas é uma bomba muito importante aí, principalmente em sistemas de reservatório inferior. E aí tá um pouco do que eu já adiantei, né? Que a gente pode então ter o SHP como fonte natural, água perene aí, a lagoas, lagos, rios e açudes. Pessoal, essa aula então falamos sobre reservatório, tá? RTI, posicionamento dos reservatórios e a necessidade das bombas de incêndio. Já vimos uma boa parte da N7, a gente então tem mais uma aula aí, na próxima aula a gente vai falar sobre as bombas de incêndio, tá? Vamos entender um pouquinho melhor esse funcionamento delas, mostrar alguns requisitos que precisa atender e por fim depois a gente vai para o dimensionamento, certo? Então, bons estudos aí e até a próxima aula.